sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pod Sei, o podcast do Centro Espírita Ismael. E hoje nós estamos recebendo aqui no Centro Espírita, num cenário novo, num ambiente novo, um casal que nós recebemos na sexta-feira, e eles estão aqui de sábado até hoje conosco para uma série de atividades, um seminário sobre a família. E nós estamos aqui com o Marco Leite e Tereza Cristina, que são de Brasília e vieram falar conosco um pouco. Eu sou Renato Castro e é com muita alegria que nós estamos recebendo a todos vocês aqui no nosso Pod Sei. Nós vamos falar sobre família e nós escolhemos o tema Família, Escola de Amor. Foi esse o tema proposto para esse bate-papo aqui no nosso Pod Sei. Marco, Tereza, bem-vindos ao Pod Sei. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui conosco. Eu estou lendo aqui, mas não se preocupe, eu vou seguindo um roteiro. É um prazer ter vocês aqui conosco e já quero deixar, em nome de todo o Centro Espírita Ismael de Iporá, o nosso carinho, o nosso agradecimento por vocês terem aceitado participar conosco deste seminário e deste bate-papo aqui no Pod Sei. Então, muito obrigado de coração por vocês aceitarem estarem aqui conosco. A gratidão é toda nossa por dar a oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre família e uma visão espírita. Tereza? Obrigada, está sendo muito gostoso estar aqui nessa cidade, o povo muito acolhedor, o seminário foi muito bom e acredito que agora também vai ser bem interessante o nosso trabalho. Obrigada por vocês terem nos trazido. Nós aqui agradecemos vocês. Marco, Tereza, eu preciso só fazer uns agradecimentos aqui antes de nós começarmos. Primeiro eu preciso agradecer aos nossos companheiros do Centro Espírita Ismael. São companheiros que atenderam a ideia, somaram conosco a ideia do podcast. A gente não comentou com vocês, mas o podcast se chama Pod Sei, que é o pod do podcast, e o Sei do Centro Espírita Ismael. A ideia da Lívia, inclusive, E nós já temos esse carinho por essa instituição do Centro Espírita Ismael. Então, nós precisamos agradecer, mas também a gente quer agradecer aos nossos colaboradores diretos. Quem faz o Pod Sei, que é o Departamento de Comunicação da Casa de Ismael. Nós temos o Fausto, que está aqui na gerência, na organização de todo o espaço técnico, com os nossos computadores, filmadoras, celulares, iluminação, a Neila, que nos ajuda muito no nosso Instagram, mas também com as fotografias, com tudo que é feito, a Lívia, que foi alçada à condição de a mais nova TikToker do Centro Espírita Ismael, e a Glenda, que na verdade é a nossa entrevistadora, mas a Glenda está em casa, na verdade ela está no hospital com a mãezinha dela interna, e a quem nós enviamos todas as nossas vibrações de carinho, de atenção, desejando melhoras para elas. Mas vamos lá. Marco Leite, educador e professor, e possui pós-graduação em Educação e Orientação Sexual e formação em Psicanálise. É diretor da FEB, a Federação Espírita Brasileira, atualmente na Coordenação Nacional da Área da Família do Conselho Federativo da FEB. Tereza Cristina é assessora da Área Nacional da Família da FEB e é responsável pela área pedagógica. Ela também participa dos estudos e debates sobre temas familiares à luz do Espiritismo. No contexto do estudo dos temas familiares, Tereza Cristina Leite aborda questões como conflitos entre cônjuges e a visão espírita sobre infidelidade. Marco e Tereza, antes de entrarmos diretamente no tema do Pod Sei de hoje, que é sobre família e escola do amor, eu pergunto: como a doutrina espírita surgiu na vida de vocês? Vocês nasceram numa família espírita ou foram apresentados à doutrina espírita mais tarde? Como é que foi isso?
Interessante a história da minha família com espiritismo, porque os meus avós já eram espíritas. Meu pai, quando conheceu a minha mãe, ele era diretor, tesoureiro de uma casa espírita, e minha mãe veio visitar a prima, que era a presidente, e conheceu meu pai dentro de uma casa espírita. Então, a partir desse momento, a doutrina espírita ficou na nossa família, não tem como sair nesse sentido. Então, desde a década de 60, quando meus pais casaram já espíritas, porque os pais deles já eram espíritas, nós vemos aí um processo de continuidade. Então, eu fui evangelizado já na década de 70, apesar de ainda não existir o material que hoje a gente difunde no Brasil, do movimento espírita de evangelização infantil, tinha-se algumas coisas já preparadas para a evangelização infantil. E era interessante, é curioso, alguns não conhecem, mas tinha um livrinho que era a minha mãe seguia, que era uma das evangelizadoras do centro, 52 lições de catecismo espírita, Eliseu Rigonati. Eliseu Rigonati, sim. O que tinha na época, e o que era usar 52 lições, porque eram 52 semanas do ano, para que semanalmente pudesse ser feita a evangelização das crianças naquele sentido. Então essa é a história, a gente mudando de cidade, mas sempre participando do movimento espírita. Lembro quando morava em Manaus, participávamos de 4 casas espíritas, e dessas 4 casas espíritas a gente fazia 3 evangelizações. Então era na sexta-noite, quando meus pais iam, no sábado à tarde e no domingo de manhã, eu e meus irmãos todos participando das evangelizações, das 3 evangelizações durante a semana. E graças a isso aconteceu a gente firmar bem dentro da doutrina espírita. E eu tenho uma curiosidade a seu respeito, que talvez você não saiba. Nós estivemos no fim de semana passado na cidade de São Luís, e estava lá a Virgínia Roriz, e ela me falou que foi uma das suas evangelizadoras, esposa do Calci, e aí ela lembrou desse detalhe. Eu falei, olha só, algo para a gente contar para os nossos acompanhantes, para quem nos acompanha no Pode Ser. E Tereza, como é que foi você? A minha história é um pouquinho diferente. Minha mãe era católica, ela e meu pai se casaram na igreja católica, mas quando mamãe estava na adolescência, eles começaram a conhecer um pouco do espiritismo. E antes que eu estivesse com 3 anos, a minha mãe e o meu pai se tornaram espíritas, e a gente não tive a sorte de ser evangelizada na infância, como o Marco, porque o centro espírita que nós frequentávamos não tinha esse processo de evangelização, mas considero pela história que eu sou espírita desde pequena, então é como se eu fosse espírita de berço, e todos os meus irmãos se desenvolveram também dentro desse processo do espiritismo, e graças a isso nós temos uma base para fazer o trabalho que a gente faz hoje. Que bom. Certa feita, com curiosidade, conversando com um amigo espiritual, ele chegou até a relatar que em encarnação última, ao final da minha existência, eu tive contato com a doutrina espírita, Então, só de curiosidade mesmo, Então, a doutrina espírita começou na minha vida já em vida pregressa, ao finalzinho da minha existência. Isso é muito interessante, né? Curioso quando ele encontrou isso. Sim, é muito interessante e curioso mesmo. Mais tarde, imagino que, de forma bem natural, as coisas foram se assentando com o trabalho na doutrina espírita, e o trabalho pessoal. E veio a carreira profissional de vocês. Como é que foi essa união da carreira profissional com a doutrina espírita? Para mim foi um casamento perfeito, porque eu me tornei evangelizadora espírita, eu tinha 14 para 15 anos de idade. A essa época eu já sabia que eu queria trabalhar com psicologia, com terapia. E fui aprendendo muita coisa antes de entrar na faculdade, nos cursos para evangelizadores, nas aulas que a gente ministrava.
Então, quando eu fui para a faculdade, eu fiz licenciatura em psicologia, eu já tinha domínio de sala de aula e já tinha estudado muita coisa de psicologia antes para poder dar aula para a infância naquela época. E hoje, principalmente a gente trabalhando na área da família, eu diria que o fato de termos conhecimento de terapia nos ajuda também a desenvolver, junto com a base doutrinária, algumas orientações que precisam ser dadas à família. Isso também acontecia antes, na infância e na juventude, mas agora na área da família, eu diria, no meu caso, eu me sinto tendo sido preparada ao longo do processo todo para chegarmos a esse ponto que nós estamos hoje. No meu caso, é interessante que desde antes de entrar na adolescência, eu sempre pensei na área de educação, né? Só que na década de 70, um rapaz ir para a área de educação era meio estranho. Fazer curso normal, né? Fazer curso normal é impossível. Sim, sim. Né? E apesar de ter aquilo dentro de mim, eu falei assim, não, vamos seguir o curso normal. Na época eu fui curso científico, entrei na faculdade de Direito, mas não me adaptava. Num determinado momento da minha vida, entrei para a área técnica de informática e comecei já a trabalhar. E ao voltar para a faculdade de Direito, assim, já tenho uma profissão como analista de sistema no início da década de 80. Eu falei assim, deixa eu ir para onde eu sempre quis. E fiz a minha transferência para a área de educação, dentro da faculdade. Né? Tinha o nosso Kardec como modelo, de certa forma, como educador, e entrei para a faculdade de pedagogia, o que não foi fácil na época mudar do curso de Direito para pedagogia, não por minha causa, porque eu estava querendo isso, mas a faculdade não estava aceitando. Como você vai mudar para a área de pedagogia? Né? Para você ver o estigma que existe até mesmo dentro das faculdades da pessoa ir para a área de educação. E era muito curioso porque a faculdade foi muito tranquila. Por quê? Por conta da base que a gente tinha dentro da doutrina espírita. Dentro da doutrina, a gente atuava como evangelizador, como instrutor de estudo sistematizado, e nós éramos preparados dentro da casa espírita para fazer um trabalho de educação. Por exemplo, quando iríamos ter dentro da faculdade aulas de didática, de psicologia da infância e aquilo, a gente já tinha estudado tudo isso dentro do centro espírita. Né? Então foi realmente um casamento perfeito nesse sentido. Na verdade é uma temática mais que necessária a gente saber disso, entender e compreender todas essas situações, porque talvez não seja a vivência de todos os espíritas, não é? Tem gente de várias áreas que atuam no movimento espírita e a área de vocês é mais uma. Mas não é mais uma simplesmente, puramente por acaso, né? Tem razões de ser. E por falar em razões de ser, nossa terceira pergunta. A gente estava fazendo um bate-papo agora mesmo, dizendo as perguntas fáceis e difíceis, a gente ainda está nas perguntas fáceis. O que é família de acordo com a doutrina espírita? E qual é a sua importância? Bom, a família é a instituição que foi criada pela providência divina para trazer ao planeta nosso as pessoas nas suas novas jornadas reencarnatórias. E ela é, acima de tudo, uma grande escola para o desenvolvimento da capacidade nossa de amar e de cuidar. Então, a família nos fornece a base para o nosso processo evolutivo. Nós vamos encontrar, quando você fala assim, uma visão espírita, várias definições, né? André Luiz coloca, Emanuel, Joana de Anjos e outros por aí. Mas, de uma maneira geral, a gente pode estar colocando que a família é a instituição dada por Deus para que a gente possa voltar a esse mundo e entrar numa sociedade de uma maneira mais adequada. Porque é na família que a gente se prepara para o mundo. E Deus dá a possibilidade aos pais de fazer todo esse processo de preparação. E quando a gente enxerga
essa questão da preparação, inclusive retoma algumas situações de vidas pregressas. Porque normalmente dentro da família nós vamos encontrar pessoas que já se conhecem. É lógico, nós vamos ter às vezes espíritos reencarnando naquele grupo familiar pela primeira vez. Isso acontece. Mas o mais comum é que naquela família estejam sempre trazendo os amigos, ou muitas das vezes não muito amigos de outrora, para que possam, como diz Emmanuel no livro Consolador, definir a fraternidade como um ponto maior desse processo familiar. Então, o que é a família? É um local onde a gente vai aprender a se amar. Esse é o grande ponto. Eu lembrei aqui que Hermínio Miranda fala que é um grupo de espíritos em busca dessa evolução, estando uns na Terra encarnados e outros desencarnados, e a gente vai trocando nessa posição. Quer dizer, nós temos também a nossa família no plano espiritual. São aqueles irmãos com os quais nós fomos convivendo, desenvolvendo laços. Então, temos um pedaço aqui, outro pedaço lá, e a gente está sempre se trocando nessa posição. Tereza, você falando isso, me veio aqui uma pergunta. Existe uma espécie de planejamento reencarnatório, então? Quer dizer, nós estamos dentro desse planejamento no mundo dos espíritos e reencarnamos já planejados para nascer? A família é uma instituição extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Então, os espíritos nos falam da importância desse planejamento antes de retorno à vida física, onde serão definidas as bases e quem nos receberá, ou seja, quem será o doador do recurso para a formação desse corpo físico, quem vai dar conta dessa fragilidade nos primeiros anos, quem vai conviver conosco, então os nossos irmãos, como é que nós vamos nos encontrar, mas também a família que nós vamos formar. Então, normalmente, antes de nós reencarnarmos, num processo, eu diria que ideal, essas balizas vão estar prontas. O grande problema é que, às vezes, a gente tem algo que foi planejado, mas a gente não cumpre 100% aquilo. Então, pode ser que existam famílias na Terra que não foram planejadas previamente, na programação reencarnatória, mas que se formaram pelo uso do livre-arbítrio daqueles espíritos, na programação reencarnatória, mas que se formaram pelo uso do livre-arbítrio daqueles espíritos que estão ali envolvidos. Sim. Retomando mais uma vez essa pergunta e pensando numa coisa assim, quando fala de planejamento familiar, e a gente tem muito aquela coisa de dizer assim, família é consanguínea, mas e essa tal de família por afinidade, a famosa família do coração, isso é família também? Também. Onde todos vão se amar e se considerar como irmãos. Entretanto, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, essa questão da família consanguínea ela tem que estar sendo levada muito em consideração. Isso por quê? Porque Deus não nos coloca em uma família simplesmente para a gente nascer e depois buscar a família por afinidade. Não. O grande objetivo quando a gente tem a consanguinidade é fazer com que aqueles consanguíneos se tornem afins. E às vezes não, a providência divina termina nos colocando nesse papel como irmãos, como pais, como filhos, muitas das vezes não com espíritos afins dentro dessa família. Sim. Mas com qual objetivo? Para que a afinidade possa ser estabelecida exatamente pelos laços consanguíneos. Porque no momento em que você se une pelo sangue naquele determinado espaço, daquela casa, daquela família, que a esperança é que se torne realmente um lar, o objetivo é para que a gente possa, nos dizer de Emmanuel, se não me faz memória na questão 75 do Consolador, desenvolver essa fraternidade que é necessária e que vai acontecer um dia. Então, se nós pudermos aceitar isso, trabalhar para que isso seja encurtado no tempo, ou seja,
eu tenho esse meu irmão, eu não gosto dele, mas eu sei que Deus não erra. Se Deus me colocou junto com ele, é porque eu tenho que me acertar com ele. Olha só a visão racional. E aí a gente vai estar trabalhando afetivamente para poder se congregar, para poder tornar aquele, às vezes, inimigo, um amigo seu pelos laços de consanguinidade. Partindo então desse planejamento reencarnatório, nós temos a formação de uma família, seja qual for a configuração dessa família que será criada ou formada. A pergunta é, como é que vocês veem as famílias de hoje? Principalmente com relação aos valores que estão sendo repassados aos filhos. Nós estamos no caminho certo, Tereza? Nós estamos no caminho certo? Eu diria que nos últimos anos nós temos investido pouco na reflexão acerca da importância da família. E você falou aí do relacionamento, vou falar do próprio casamento em si. As pessoas, na nossa época, nós não somos tão antigos, mas na nossa época era um pouco diferente, você tinha etapas para a constituição daquela família. Você namorava, você noivava e você casava. E a partir dali você tinha aquela responsabilidade com aquele cônjuge e depois com os resultados que viriam. Atualmente nós estamos vendo que muitas vezes as pessoas se conhecendo de uma maneira muito pequena, superficial, boa essa palavra, elas já partem para uma coabitação, por exemplo. Então eu vou morar junto com essa pessoa, às vezes por uma questão econômica financeira ou porque uma paixão é muito grande, e com a mesma facilidade, por vezes, que eu me mudo para a casa da outra pessoa, eu também saio. Porque estamos muito mais, valorizando muito mais a sensação do momento do que a reflexão para aquela união, o que ela significa. Né? Então, eu diria que nós temos famílias muito boas, bem estruturadas na atualidade, sem sombra de dúvida, mas não temos oferecido de forma adequada aos nossos jovens uma reflexão prévia sobre a responsabilidade que está envolvida em ter família. Então, de alguma maneira, os processos que nós vemos, às vezes, dolorosos dos dias de hoje, estão acontecendo muito em função dessa queima de etapas, dessa precipitação que acontece. Né? Precisamos dar um passinho atrás para resgatar alguns valores que ficaram aí pelo meio do caminho. Entendi. Quando você coloca a questão dos valores dentro da família, uma coisa que a gente tem observado, primordialmente na questão dos pais, é que muitos passaram por algumas dificuldades e terminam trazendo para o seu seio familiar a ideia de uma proteção junto aos seus filhos, falando assim, não quero que os meus filhos passem por essas dificuldades. É um valor que ele tem. E aí o que é que acontece? Ele poupa o seu filho de crescer, porque ele não dá oportunidade da frustração, não dá oportunidade do não. Né? Nós temos gerado muita facilidade nos dias atuais para essa geração, e isso hoje é estatístico, chega a ser até triste o que tem sido observado. Nós estamos numa primeira geração, ao longo da história do mundo, em que os filhos estão tendo QI menor que os pais. Né? O coeficiente de inteligência, o coeficiente emocional dos jovens de hoje estão menores ao longo de toda a história da humanidade do que os antecessores, do que os pais. Isso tem acontecido por quê? Pelas facilidades que têm sido dadas. Às vezes, pelas redes sociais. Você pega hoje um jovem para ler um livro, é um sacrifício. Sua, né? Sua muito. E às vezes não lê. Ainda reclamam, né? Eu tenho um paciente, eu estou há 2 anos para ele ler um livro de 60 páginas. Ele conseguiu chegar à 15ª. Estava conversando com ele na semana passada, novamente. E não lê, não adianta.
Então, são alguns valores que, um objetivo, talvez, de facilitar a vida dos nossos filhos, vou colocar isso facilitar entre aspas, a gente está dificultando a vida deles. O que é que eles vão ser lá na frente? Então, os pais têm que, às vezes, estar repensando quais são esses valores que a gente precisa estar firmando dentro de casa. Um deles é a questão de limite e disciplina. A gente tem observado isso muito fluido dentro dos lares. Os limites não estão sendo colocados como deveriam. As disciplinas junto aos nossos filhos estão sendo relegadas a um terceiro, quarto plano. Né? Isso que você está falando, nós estamos criando uma geração com baixa tolerância à frustração e ao enfrentamento de problemas. Às vezes, situações comuns do dia a dia, como, por exemplo, uma criança que chora muito depois que nasce, faz com que pai e mãe entrem em desespero, porque eles nunca lidaram com algo que não tivesse um botão de desliga, né? E ali eles são obrigados a estar lidando com aquela situação que exige dedicação, trabalho, continuidade, e muitas vezes se desesperam mesmo em relação a isso. Né? Entendi. Voltando um pouco nessa questão de valores, ficou uma pergunta aqui que nos foi passada até por uma pessoa que perguntou, e ela diz assim: a família seria a instituição social mais importante do ponto de vista moral? Sem sombra de dúvidas. Emmanuel faz uma distinção no livro Consolador, dizendo que as escolas têm o papel de instruir, mas só a família tem o papel de educar. E a educação voltada para esse aspecto da moralidade, da transmissão de valores, da discussão desses valores dentro do contexto doméstico. Então, é muito importante que a família não terceirize essa função que é dela, e hoje é um problema que a gente vê. Os pais muitas vezes reclamam, quando chegam às vezes para a gente no consultório, falam assim: a escola não está fazendo a parte dela, porque o menino tinha que saber o que é certo e o que é errado. Eu botei na melhor escola, como assim ele não aprendeu? Na verdade, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é ético, o que é não ético, o que pode, não pode, a base disso começa em casa. Isso é valor. Valor. Quem tem que estar instituindo esse valor àquela criança, àquele jovem, é a família. É a família. E nós vemos a família terceirizando isso para a escola. E quem é que vai fazer isso na escola? Os professores. Quais são os valores desses professores? Serão os mesmos daqueles pais? E aí depois fica aquela questão: poxa, mas eles estão fazendo coisas que não é o que eu defendo. Sim, mas você não ensinou certo. Deixou para outra pessoa ensinar, terceirizou o processo de educação. A gente terceiriza a instrução, que é o papel da escola. Mas a educação, como Kardec nos coloca claramente, né? No Livro dos Espíritos, na 694, no 94, ele fala que a educação é a formação de hábitos. Formação de hábitos. Nós, enquanto pai, nós, enquanto mãe, temos que estar na disciplina formando os hábitos que acreditamos serem os melhores para os nossos filhos. E o hábito é o quê? Pode, não pode, tem que fazer, não tem que fazer. Isso é valor. Isso é valor. E quando a gente trata a educação no sentido da moralidade, como a gente trata da instrução, você vai ver que o mundo vai mudar. Né? Porque a gente tem se preocupado muito com a instrução intelectual, um pouco com a educação moral. Esse tem que ser literalmente o foco da família, educação moral, que é a base de valores. O professor, então, não pode ser, por assim dizer, culpado pela educação ou má educação dos pais, ou a ingerência de cuidado dos pais, quando eles têm esse papel primordial na formação do caráter da criança e do jovem que vai para a sala de aula. Esse professor, ele pode ou não ser culpado
pelos pais. Eu preferia dizer de ser responsabilizado ou não. Sim, também. A parcela do professor, sem dúvida, existe. O professor também passa valores. Mas a base e aqueles valores que vão ser levados para a vida toda, eles exigem uma consistência, uma continuidade. E isso, por exemplo, não é tarefa de um ano letivo. Isso é tarefa para a vida toda. Quando você ensina, por exemplo, dentro do lar, que a criança precisa respeitar, por exemplo, os mais velhos, não é uma aula que você vai dar. Você, além de falar, você vai exemplificar. Você vai vivenciar isso com a criança. Hoje, nós estamos cobrando muito que a sociedade faça um papel que não é dela. Esse papel é da sociedade chamada família. É nesse pequeno núcleo que nós preparamos o indivíduo para viver em sociedade, para assumir novas responsabilidades, dentre elas a formação da própria família no futuro. Então, é importante que a gente veja que o professor, num pontinho... Ele é coadjuvante. Exatamente. Ele não é o responsável pelo processo, ele é coadjuvante, porque ele vai estar auxiliando a escola e o professor, vai estar auxiliando a família naqueles valores que a família passa. Porque o papel primordial é da família. E, lógico, a escola vai ser coadjuvante nesse processo. O professor vai ser copartícipe desse processo. E não o responsável, que muitas vezes os próprios pais jogam para lá. Outro dia eu ouvi uma história muito interessante de uma mãe que estava processando a escola porque a escola não tinha dispensado a filha do ensino religioso. Bom, eu fui ler a reportagem com mais detalhes. A mãe matriculou a criança num colégio de formação católica, que a gente já sabe que eles vão ensinar dentro da escola catolicismo. E se é uma escola religiosa, ela vai valorizar a aula de religião. Sim. E a mãe queria que aquela escola tratasse a filha como uma escola que não tem uma orientação religiosa trataria, alegando que o Estado é laico e que a educação tem que ser laica. Mas eu levei para uma escola católica. Então, essa reflexão sobre o que a escola está ensinando, o que a escola vai estar incutindo na criança, tem que ser avaliada anteriormente para ver se existe sintonia entre o que a família busca e o que a escola está propondo. Se houver isso, esse processo de desenvolvimento moral da criança vai ser muito mais fácil. Entendi. A questão 775 do Livro dos Espíritos fala sobre qual seria o resultado do relaxamento dos laços de família. E aí os espíritos esclarecem que o egoísmo se tornaria mais intenso. Por que o egoísmo se tornaria mais intenso? Já que eu tenho livre-arbítrio. Eu coloco que a família é o melhor personal treino do espírito. Porque é na família que a gente vai aprender a abrir mão pelo nosso filho, pelo nosso pai, pelo nosso irmão. A gente vai aprender a conviver. E aí é um grande problema que a gente tem nos dias de hoje, que muitas vezes nós temos famílias morando sob o mesmo teto, vivem sob o mesmo teto, mas não convivem. É estranho dizer um negócio desse, né? Eu lembro no momento da pandemia, no início do primeiro ano da pandemia, nós tivemos 1/3 de aumento nos casos de separação de casais. No primeiro ano da pandemia, aumentou 30% de separação. E por quê? Porque os casais viviam juntos, mas não conviviam. E no momento que foi colocado o lockdown, em que eles tinham que conviver 24 horas, não aguentaram. Né? Porque cada um estava focado no seu umbigo. Sim. Era a recrudescência do egoísmo como é a resposta. Então na hora que a gente relaxa esses laços, as pessoas vão pensar em si.
E quando você aperta esses laços, família, 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 você tem que estar convivendo. Vivendo com. Não é viver para você, é viver com o outro. E muitas das vezes viver também com o outro. E por isso que o apertar esses laços de família faz com que o egoísmo não predomine. É isso? Exatamente. Além do relacionamento, né, que a gente fala muito do relacionamento conjugal, tem o relacionamento fraternal, que é muito importante. E que nos dias de hoje nós observamos uma outra tendência que nos é preocupante, um número crescente de jovens que até querem casar, mas não querem ter filhos. Olhando a experiência, muitas vezes, do casamento como um crédito maior para diversão, para prazer, para segurança do prazer e tudo mais. Mas, e não quero o trabalho. Não quero as dificuldades. Mas eu não quero filho no meio disso tudo. E se eu tiver filho, hoje a gente vive isso no Brasil, a geração do filho único. E aquela convivência entre os irmãos dentro de casa é um grande exercício para aprender a compartilhar. E entre o casal também, porque se você tem uma vida autônoma e vai partilhar com a vida com a outra pessoa, eu vou ter que estar trabalhando no meu cotidiano, vou saber ceder, vou saber dialogar, vou poder entender qual é a necessidade do outro, não apenas a minha. Então, essa recrudescência do egoísmo que os espíritos nos falam, se dá porque a pessoa morando sozinha, cuidando apenas dela mesma, ela vai ter pouca capacidade de entender a necessidade do outro. Vai estar olhando só para si. Então, nós precisamos olhar para todo esse processo com muito carinho e vermos que, no nosso momento atual da Terra, a família ainda é uma instituição extremamente necessária para fazer com que esse aperfeiçoamento íntimo nosso possa ocorrer. Marco e Cristina, diante de todas as dificuldades existentes, diante dos desafios, as pessoas ainda querem formar ou mesmo pertencer a uma família. Porque às vezes se fala que a instituição familiar está desaparecendo, que vai acabar. Isso é verdade? Ou a família está apenas se transformando? Pensando inclusive nessa coisa de transformar, numa fala recente sobre transição planetária, nós estamos transformando também nesse sentido? Evoluindo e as famílias vão se adequando a esse processo. Se nós vamos pensar nas famílias que existiam no começo do século passado, eram famílias extremamente rígidas, onde havia uma autoridade paterna muito determinante, pouca afetividade. Hoje, as famílias existem numa renovação, onde há uma maior participação tanto do homem quanto da mulher na questão doméstica, na educação dos filhos. Essa família está em evolução, sim. Terminar, acreditamos que não, porque ela vai se fortalecer, porque é isso que os espíritos nos falam. Vai se fortalecer para oferecer uma melhor base para quem chega de um plano diferente para eles. Então, enquanto o ser humano tiver essa característica de fragilidade, de dependência, de uma infância tão longa como nós temos, a família é o espaço mais seguro para fazer esse acolhimento no retorno. Como também permite que haja uma menor sobrecarga da sociedade. Porque vamos imaginar que não houvesse essa estrutura familiar. Quem iria se encarregar da socialização das crianças? A escola? Acho difícil. Então, nós ainda temos uma jornada muito grande para construir essa nova família em base de mais respeito, mais cooperação, mais amor e mais segurança também. Porque é isso que vai trazer para esse espírito que chega a condição de que ele se desenvolva cada vez mais rápido e com mais fineza, porque ele vai estar numa base segura que é a família.
O Divaldo chega a afirmar que Deus deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. E nesse processo, a gente sempre busca essa agregação no seio familiar. E que muitas das vezes, quando não tem uma programação para que a pessoa não tenha uma família constituída, alguém que não passa para essa situação, ele chega inclusive a dizer assim, talvez seja um problema patológico que deve ser tratado. Porque isso está na natureza humana, isso está como parte da providência divina, de nós nascermos aqui para dar continuidade ao processo da família. Ninguém vem, a não ser numa situação missionária ou expiatória, tá? Para poder ficar nesse momento aqui no mundo numa condição de solidão. E mesmo aqueles numa situação missionária que vão ter o não casamento, a não formação de família como parte de seu processo, a gente verifica que eles teriam o desejo de constituírem família. Né? Então é natural. E na programação, a pessoa nascer para constituir família. O que muitas das vezes acontece é quando esses não querem constituir. O que é que está por detrás? O problema não é a não constituição da família, mas a causa do porquê eles não querem constituir ou não constituem. Né? Egoísmo, será? Autocentramento no próprio indivíduo? Né? É o que tem que ser avaliado, porque o normal, o natural, é a gente querer se agregar. E a família dá essa base para a gente. Isso faz parte da natureza. É da lei de sociedade. É da lei de sociedade. Que nós precisamos estar juntos para podermos crescer e evoluir. Porque o ser humano, quando está com o outro, ele é naturalmente estimulado ao seu crescimento. E quando você pergunta assim, mas a família está fadada a desaparecer. Sim, quem é que fala isso? Talvez algumas correntes filosóficas materialistas. Nós temos correntes filosóficas materialistas que vêm no caminho da destruição da família. Isso não é divino, entendeu? Porque o plano divino é de família. Falamos então da formação da família, dos filhos nesse contexto, e aí nós pensamos na infância. E do ponto de vista espiritual, nós sabemos que esse período é muito importante, principalmente no que diz respeito à formação do caráter das crianças. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, fala exatamente sobre isso, sobre a utilidade de se passar pela infância. A pergunta para vocês que são profissionais da área, para além da visão espírita, por que esse período é tão importante? Vamos pensar nos primeiros anos de vida, os 2 primeiros anos, o indivíduo está aprendendo a lidar com um corpo que ele vai conhecendo aos poucos. E aí vai exercitando para que esse corpo possa dar a ele a resposta que ele precisa. A criança precisa, no primeiro momento, aprender a sustentar a cabeça, depois a sentar, depois a engatinhar, correr, depois vai desenvolvendo a apreensão, a fala. Por que isso acontece? O nosso sistema nervoso, ele nasce extremamente maturo ainda. E ele vai constituindo ao longo dessa fase da infância as conexões que são importantes para o desenvolvimento do controle do corpo e do desenvolvimento da inteligência. Então, até por volta de 2 anos, a criança ainda não tem o seu pleno domínio sobre o corpo físico. E ela precisa desse cuidado, desse aprendizado que vai acontecer durante a infância. Como também aprender a como se relacionar com as pessoas. E com ela própria, entender quem é ela. Isso tudo se ensina na infância. O desenvolvimento da afetividade, a base do amar e de ser amado, tudo isso ela vai aprendendo. Nós temos vários colegas que estudaram durante anos a fio a criança e o desenvolvimento da criança.
E é unânime a importância da afetividade, do carinho que essa criança recebe. Nós temos teóricos que estudaram crianças institucionalizadas por conta de questão de orfandade ou adoecimento. Isso no século passado. Essas crianças recebiam a melhor alimentação, o melhor cuidado, mas era tudo muito técnico. Elas não tinham aconchego, não tinham carinho. O pesquisador que estudou isso chegou à conclusão de que o estímulo que ela recebe por um cuidador que não é um profissional só para fazer aquilo ali de forma automática, tem um contributo inestimável para o desenvolvimento da inteligência da criança. Tá? Então, nós podemos, né, pensar que esse amadurecimento biológico, neurológico, ele vai acontecendo ao longo da primeira fase da infância, como também o aspecto moral. A criança vai aprendendo sim e não pode, isso é perigoso, e vai aprendendo também que ela vai receber carinho e atenção nos momentos que ela está triste, nos momentos que ela não sabe resolver alguma coisa, e, por outro lado, também, quem são as figuras para ela diferentes. Então, a infância, para a criança, ela é uma fase extremamente rica. E na terapia, a gente vê quantos pacientes trazem, pacientes adultos, até na terceira idade, trazem dessa experiência infantil situações onde não se sentiram tão amados ou trauma que sofreram ali e que repercutem ao longo da vida do indivíduo. Quando você traz a pergunta e complementando o que a Cristina colocou, eu vejo a grandeza da doutrina espírita. Em 1857, Kardec nos trouxe uma informação dos espíritos dessa importância da infância, porque é o momento em que os responsáveis por essa criança vão ter uma tranquilidade para fazer o trabalho que precisam fazer. Porque é o momento em que a criança está mais maleável a você imprimir naquele ser quais são os valores, o que é necessário ele aprender, o que pode e não pode, o que é certo e errado. Algumas décadas depois, vem Freud colocando na psicanálise a importância disso. Kardec, quase 50 anos, falou. Alguns anos depois, vem Piaget na sua pesquisa, falando da autonomia, da heteronomia, dessa formação para autonomia, que começa nessa fase, e Kardec disse lá, que Freud, algumas décadas antes, disse a mesma coisa. Mais à frente a gente vai ter Montessori, mais à frente a gente vai ter Erik Erikson, né? Trazendo todas essas informações da necessidade dessa fase infantil para a formação do caráter, que é base. Isso, o caráter é formado na infância. Na infância. O que é o caráter? É quando o indivíduo vai estar agindo de acordo com seus valores. Esses valores é firmado na infância. Todas as correntes construídas nesse momento. As correntes de psicologia, de psicanálise, de educação, trazem isso. A doutrina espírita trouxe isso muito antes. Olha só que sobriedade é a doutrina espírita. Depois as outras correntes da ciência vieram ratificar o que os espíritos colocaram, né? A importância da infância, o papel dos pais nesse momento. Lógico, na hora que a gente entende isso, estudar Piaget, pegar Freud, Erik Erikson, né? A gente vai ter mais conteúdo de como fazer isso que os espíritos nos trouxeram. Mas a base está lá, que é doutrinária. A formação do caráter é da infância. É de responsabilidade dos pais. Nós temos que aproveitar esse momento para formar esse indivíduo, criando esse cidadão para o mundo, um espírito melhor para o universo.
Vocês nos deram exemplos claros ainda hoje pela manhã com relação à criação dos seus filhos, né? Vocês falaram sobre a educação numa festinha, né? E como ser tratadas as crianças e tudo mais. Qual que é o momento certo? É na infância? É na adolescência que eu devo apresentar o meu filho a uma religião, seja ela qual for? Hoje nós dizemos, sem sombra de dúvida, que você tem que começar a evangelizar a sua criança no berço. É ali que nós precisamos trabalhar essa ideia da espiritualidade, da fé, a base que vai fazer com que esse indivíduo tenha um norte seguro durante a existência. Então, tanto quanto antes você comece isso, você vai estar dando para esse espírito que está reencarnando uma tranquilização muito importante. Porque ele sente que os pais que estão vivendo aquele processo têm uma visão da vida que quem é religioso tem com esperança, com alegria, com resiliência, com explicações. Então, esse senso de desenvolvimento da espiritualidade, quanto antes a criança começar a conviver com isso, maior tranquilidade ela vai ter ao longo da sua existência. E é interessante a gente observar que hoje nós temos várias linhas de pesquisa da psicoembriologia e que mostram que as experiências vividas pelos pais são transmitidas para a criança no ventre materno. Registros de situações difíceis e traumáticas. Por que não imprimirmos registros de situações que vão promover a ela uma tranquilidade e uma segurança? É importante que nós reflitamos uma coisa, Renata. Encarnar é muito mais difícil do que desencarnar. Quando a gente vem para cá, nós viemos com o nosso planejamento reencarnatório, mas nós temos uma série de promessas. Será que elas vão funcionar? Quantas vezes a criança vem para cá com a promessa que vai ter um lar constituído por um pai e por uma mãe, e um dos dois sai desse contexto às vezes antes dela nascer? Né? Ela tem uma série de atividades a executar e desenvolver. Então, é natural que o retorno ao corpo físico, ela sabe que ela vai ter a memória dela apagada, que ela vai ter que reaprender uma série de coisas. Então, o retorno é muito mais assustador. A gente fala de morrer daqui que morrer dá medo, mas a gente já sabe como é que vai ser lá a prestação do corpo. Porque a gente construiu essa ideia aqui. Sim. Mas quando a gente vem para cá, é como se a gente fosse para um país estrangeiro, conhecendo às vezes só duas pessoas. Né? E sabendo nada da língua deles, né? E tendo que aprender aquela língua, porque é uma língua, e tendo que aprender a dirigir um veículo desconhecido, que é o meu corpo. Sim. Então, é importante que esse trabalho de acolhimento à luz da religião venha ser dado. Né? A gente tem uma atividade hoje que é colocada como primordial, que é a educação dos pais antes dos filhos encarnarem para a vivência da paternidade, para que eles possam dar essa base para a criança, para aquele espírito que está voltando. Né? Quanto mais cedo, melhor. Na introdução do nosso lar, eu mandei uma mensagem de informação muito importante. No finalzinho, assim, o mundo precisa de espiritismo, mas precisa muito mais de espiritualidade. Espiritualidade. Até porque, às vezes, nós falamos assim, o espiritismo é o ideal. Nós que somos espíritos, não há essa dúvida nenhuma. Mas quantos temos de espíritas que não vivem a espiritualidade?
Né? O conhecimento daqui, não daqui. Não vivem. Ele tem conhecimento melhor do que todas as outras religiões nesse sentido, mas não vive aquilo que ele conhece. E muitas das vezes nós temos outros companheiros de outras religiões que estão muito mais na espiritualidade do dia a dia do que a gente. Muito mais confiança em Deus, muito mais esperança no futuro. Né? E nós, que temos uma base inigualável, não vivemos essa espiritualidade. Então, é importante a gente estar dando conhecimento religioso, não é essa dúvida, calma, mas essa vivência da religiosidade, no sentido de estar trazendo esse conhecimento que a gente tem no dia a dia, é muito mais importante do que o conhecimento em si. Muito mais importante. E isso a gente precisa estar, como a Cristina falou, trabalhando desde o momento. Não é esperar ter 4 anos para falar de Jesus. Não é esperar estar fazendo 2 aninhos para levar para a evangelização, para o catecismo, seja lá o que for. Né? Essa vivência da religiosidade, a espiritualidade no cotidiano, dentro da família, é o que é necessário para os dias de hoje. Porque no momento em que a gente tem essa espiritualidade, os nossos valores não serão valores materialistas. Serão valores voltados ao espírito. É o que a gente está precisando hoje na sociedade. Só mais uma pergunta para parecer fanático. Se eu ficar fazendo isso com o meu filho, que está no ventre da minha esposa, que nem chegou a nascer ainda, eu não estou incutindo nele alguma coisa que tolhe a liberdade que ele tem no futuro? Não sei. Eu vou oferecer ao meu filho aquilo que eu considero que é o melhor. No nosso caso, doutrina espírita. Aquela outra família vai oferecer o que ela considera melhor. Então, é importante que as pessoas entendam. Quando a gente fala de evangelização vindo de ventre, não é evangelização espírita só. Mas estar trabalhando com aquela criança a existência de Deus, a segurança de que nós não estamos colocados nesse mundo ao desamparo, a importância da tranquilidade que uma prece nos proporciona, a necessidade do amor ao próximo, são preceitos que são muito importantes. Agora, os pais têm que entender que, se para ele se encontrou naquela religião, aquilo é o melhor filho para ele, por que retardar essa oferta para o filho para deixar que ele viva um período da sua vida mais ou menos sério? E não tenha dúvida, Renato, se nós não oferecermos a religião, o materialismo toma conta. Não tenhamos dúvida, hoje o nosso problema não é que seja oferecida a religião espírita, católica, budista. Não. É que não seja dada orientação de espiritualidade alguma e o indivíduo venha para esse mundo com a ideia de que ele está entrando numa aventura completamente ao desamparo. E como é bom saber que a gente tem um pai maravilhoso e bom que cuida da gente sempre. Toda a liberdade. Que liberdade? Você pega um bebê, qual é a liberdade que ele tem? Você pega uma criancinha de 2 anos, que liberdade que ele tem? E aí é interessante porque quando a gente estuda os educadores, vou pegar aqui Piaget, e fala nesse momento da heteronomia. Nós, enquanto pais, vamos estar criando nossos filhos para a autonomia. Mas enquanto ele não for autônomo, as decisões da vida dele estão sob nossa responsabilidade. Sim. Ele é heterônomo nesse sentido. Ele precisa do outro. Precisa do outro. Eu não pergunto para o meu filho, quando ele está com febre, se ele quer tomar Novalgina. Porque Novalgina é amarga. Se você quer tomar, não quero, isso é ruim. Né? Filho, toma. Não quer, vai tomar. Não tem
discussão. Eu não deixo ele escolher se quer ou não tomar vacina. Você dá liberdade para ele tomar a Novalgina? Você dá liberdade para ele tomar a vacina? Você dá liberdade para ver se ele vai ensinar o ensino fundamental? Não, porque tem que fazer isso, sabe como é? Por que a gente discute a liberdade para o ensino religioso com as outras coisas? Ninguém fala nada. Mas quando é ensino religioso, parece que o pessoal coloca no outro patamar e fala assim, não, ele não tem o livre-arbítrio. Já isso de espírito. Quando ele crescer, ele vai escolher para ver se ele vai ser espírito ou não. Então, quando ele crescer, deixa ele escolher se ele vai querer entrar na escola ou não. Não, mas ele tem que entrar na escola. Lá para frente, que ele vai ser. Claro, mas você está dando a liberdade dele, porque ele quer só entrar. Você vai pôr ele na escola para estudar para quê? Ele quer. Né? Deixa ele crescer a publicidade. Então a gente tem dicotomias cognitivas nessas horas. E para algumas coisas funciona essa proposta de liberdade, para outras não. Na verdade, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. O que acreditamos ser melhor é o que a gente tem que fazer. E não tem essa liberdade para uma criança de 3 anos escolher se ele vai querer tomar remédio, se ele vai querer tomar vacina, se ele vai querer ir para a creche, se ele vai querer ir para a evangelização. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Uhum. Então, sejamos firmes na nossa proposta de educação do nosso filho. Porque ele crescer, estiver com seus 20 anos, fora de casa, comprando seu feijão, pagando seu teto, se ele quiser ir para o centro espírita, se ele quiser ir para a igreja evangélica, se ele quiser ir para a igreja católica, a decisão é dele. É dele. Mas enquanto estiver sobre o nosso teto, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Bom. Uhum. Ótimo. Tereza, Marco, eu quero falar agora, mudando um pouco do assunto, do tema, para um tema mais polêmico. Vou polemizar a coisa toda, que virou até meio que um tabu dentro das famílias, que é sobre educação sexual. Não deveria ser, mas talvez por falta de informação, de esclarecimento sobre esse tema, que ainda é realmente um tabu. E eu quero começar abordando sobre a educação sexual no lar. Marco, deve-se falar sobre sexo com os filhos? Quando falar, Tereza? O que falar, Marco? E por que falar, Tereza? Fiz um joguinho aqui para vocês. O ser humano é um ser sexual. É um ser sexual. Não tem como a gente ver a pessoa e desconsiderar a questão sexual. Então isso faz parte da nossa vida. E o interessante é que a gente, adulto, termina fazendo uma distinção entre assuntos sexuais e que não é sexual. Para a criança isso não existe. Não existe. Da mesma maneira que ele chega assim, papai, por que o céu é azul? Uhum. Por que eu tenho que comer feijão? Por que mamãe tem peito e eu não tenho? Por que o senhor tem cabelo embaixo e eu não tenho? A criança, com a maior naturalidade do mundo, faz essas perguntas consideradas sexuais. É sexual, é pergunta. É dúvida, é questionamento, é conhecimento, como qualquer outro. Nós é que terminamos trazendo para nós os tabus, geramos a questão mítica sobre conversar sobre isso. Mas não tem diferença, isso faz parte do nosso processo de preparação para o mundo. E a gente tem que estar fazendo a educação sexual, que é uma coisa muito natural. Você não precisa falar de sexo, mas às vezes vai precisar falar de sexo. O problema é que todo mundo confunde educação sexual com educação para a prática sexual. Que é outra coisa. Né? Que com uma criancinha de 2, 3 anos nós vamos falar. Mas se faz necessário que ela entenda, por exemplo, porque ela pergunta a diferença dos corpos. Porque esses corpos são diferentes. A criança normalmente, com 3 anos, ela vai perguntar como é que o bebê como é que ele entrou na mãe. Ele vê uma mãe grávida. Ah, tem um bebê ali.
Como é que ele entrou lá? 3 para 4 anos, né? Uhum. E aí tem mãe que fala, bom, aí a próxima pergunta é mais difícil. Como é que ele vai sair? Eu já ouvi mãe dizendo assim, ainda bem que eu fiz cesariana, eu mostro para ele o corte na minha barriga. Como se falar que a criança tem um canal de parto natural fosse alguma coisa feia ou pecaminosa. Então, o bloqueio não deveria estar sobre a questão do sexo, mas os julgamentos errôneos que nós fazemos em relação ao sexo. Nós vivemos um momento de hoje, Renata, uma situação muito grave, que é a erotização da infância. A criança é exposta em vários lugares a informações apelativas do ponto de vista sexual. Muitas vezes os pais não querem falar sobre o assunto, mas usam uma criança, a expõem a uma situação onde o culto ao corpo é excessivo, a própria exposição da criança apenas que ela não poderia assistir, porque não se tornou adequado da idade dela, ela fez tudo isso, mas você não quer conversar. Então, na primeira infância, normalmente a educação sexual vai se iniciar pelas diferenças entre os corpos. E ela não tem nenhum julgamento. Uma coisa importante que a gente coloca sempre é dê o nome certo para as coisas. Então, o menininho tem um pênis, a menininha, que a gente vê uma vulva. Aí a pessoa fala, nossa, que horror. É um daquilo ali. Poxa, mas estão falando isso no programa de espírito? É um nome. Isso aqui não é mão? Isso aqui não é braço? Isso aqui não é cabeça? O órgão sexual masculino é pênis. O que a gente vê externamente na menina é a bomba. Aí o pessoal fala, não é muito feio, mas não, é um nome. É um nome. Sim. Então, até isso a gente tem que estar trabalhando para as pessoas encararem isso com naturalidade. Porque não se trabalha com naturalidade. Né? O Divaldo fala que às vezes a gente perde momentos maravilhosos, por exemplo, os pais tomando banho junto com os filhos. Né? Mas a criança vai tomar banho com o pai, assim, ele vai estar identificando as diferenças corporais e vai iniciar perguntas de uma maneira muito natural. Muito natural. Às vezes a gente priva da naturalidade do corpo humano dentro de casa com excesso de pudor desnecessário. Entendeu? É um cuidado que a gente tem que ter até no entendimento do que é que vem ser a educação sexual, porque a educação sexual é muito valor. Eu lembro no passado, os nossos avós, alguns pais nossos, assim, uma menina não se bate nem com uma rosa. Lembra disso? Isso é educação sexual. E uma educação sexual tem que ser errada. Ué, como errada? É errada. Porque, na verdade, o certo seria o quê? Não se bate ninguém. Porque na hora que você fala que a menina não se bate nem com uma rosa, você está dizendo que como é menino você pode bater. Isso é educação sexual. E a gente termina fazendo a educação sexual no nosso cotidiano, passando esses valores sem querer, sem perceber que é educação sexual. Eu ainda não estou falando nem de pênis nem vagina, não estou falando de ato sexual. Porque a educação sexual é a educação da vida. É como você vai tratar as pessoas, de uma maneira geral. De uma maneira geral. Eu lembro um exemplo que eu tenho, que é a batata frita, né? Que fica fácil a gente ver o que é que são valores. A sexualidade chega a um determinado momento em que ela é despertada no indivíduo. A gente vive a sexualidade o tempo todo. Mas lá na frente, a questão do prazer sexual ele começa a aparecer mais propriamente na puberdade para a adolescência. Quando os hormônios devem para ficar flor da pele. O que ocorre? Um garotinho de 6, 7 anos chega em casa.
Tá ali a mãe, o papai, a empregada, seja lá que eu for, fritando batata para o almoço. Vem da escola, ele está com fome, né? Aquele cheiro de batata frita quando a gente chega em casa, batata frita. Qual é o nosso desejo? Chegar lá, Pegar um monte. pegar um monte de batata. Vai pegar batata? Não, pode não. Não, mas eu estou querendo comer batata. Sim, mas a batata está sendo frita para o almoço. Mas eu quero. Vai ter que esperar. A batata frita está sendo feita para o almoço. Mas eu quero comer a batata. Pode querer, mas não vai. Vai ter que esperar. Para tudo tem a hora certa. Para tudo tem a hora certa. Mas eu quero comer, eu estou com fome. Eu sei que você está com fome, mas a batata frita está sendo feita para o almoço. Vai ter que aprender a esperar. Fazer isso é educação sexual. Como é educação sexual? O que é que você está ensinando para aquela criança nesse momento? Que ele deseja algo, e apesar dele desejar, ele tem que saber esperar no momento certo. Lá na frente, não desejo sexual que parece. Sim. Muitas das vezes um garotinho de 14, 15, 16, 20 anos está namorando, eu desejo ter a relação contigo. Não, mas eu quero. Se esse garoto não foi acostumado com os valores de saber no momento certo, ele vai exacerbar quando o desejo for sexual. Entendeu? Então educação sexual é educação para a vida. Não é educação para a relação sexual. Não é educação que você fala de pênis, vagina. Isso também, mas não é só isso. Por isso que a Cristina falou assim, que a gente tem que estar ampliando mais o que é essa educação sexual. Agora, uma preocupação que nós, como pais, educadores, temos nos dias hoje, qual é? Nós vivemos num momento em que, pela erotização da própria sociedade, nós temos muito noticiado das questões de situações indevidas praticadas por crianças. Então, na educação sexual que nós fazemos hoje em dia, o trabalhar, o cuidado com o próprio corpo, o respeito que ele tem que ter no uso desse corpo, a impropriedade de toques que possam ser feitos em relação ao corpo, isso é algo que precisa ser dito. E quando é dito, você está favorecendo a proteção da criança. Porque aquilo que ela vai entendendo como um patrimônio importante, como uma dádiva divina, que é o corpo dela, que vai ser utilizado por ela durante toda aquela existência. E por ser algo tão importante, ele não pode ser comercializado, banalizado, exposto. Tudo isso vai ser resolvido com um processo de educação sexual. Quer dizer, não é algo vago, né? Não é algo vago, é sério. É importante que a criança aprenda a ter esse amor também a si própria. E não ficar, por exemplo, querendo se tornar, já desde muito pequena, uma cópia de uma pessoa adulta. Isso a gente vê muito com as meninas. Então, às vezes, uma criança, você vai com a loja, uma criança de 5 anos vestindo sapato com salto. É muito a coluna dela. Sim. Né? Usando maquiagem. Ela não está pronta ainda para isso. Ela não é uma adulta em miniatura. Existe uma beleza da infância. Tem um processo que fala assim, não a adultização da criança. Sim, então, sim. é importante que a gente resgate. E o contato entre meninos e meninas, nessa fase infantil, muitas vezes leva à curiosidade. Né? De ver, não ver o corpo do outro. Isso acontece. Como você trata essa situação pode ou não ser problemático. Né? Se eu faço algo estarrecedor ali, crio toda uma situação de ameaça, de briga, eu vou mostrar para aquela criança que ali tem um terreno que é interessante. É perigoso. E tudo que passa por essa ideia se torna mais excitante.
Sim. Então, nós temos que nos preparar, tem que ter como marco disso. Nós nos apresentamos como seres sexuados sempre, né? E, às vezes, o próprio desejo dos pais de que esse filho reproduza a imagem dele faz com que alguns comportamentos sexuais inadequados possam aparecer. Por exemplo, aquele pai que acha que o filho tem que ser educado para ser um pegador, né? Porque isso é que quer dizer a masculinidade. Que valor ele está passando para esse filho? Né? Então, é um momento que a família precisa rever os seus próprios valores, os seus próprios conceitos e estar explicando à criança e ao adolescente que, assim como lá na infância tem um horário certo para comer a batata frita, o início da vivência sexual ativa também tem que ter o seu momento. E essa discussão, muitas vezes, as pessoas falam assim: qual é a idade certa para a primeira vez? Uhum. Você não pode dizer a idade universalmente aceita, mas o que a gente sempre coloca aqui, o certo é que a primeira vez vem no momento que haja amadurecimento suficiente para se entender o que é aquilo que está acontecendo. Tem que responsabilizar por todas as consequências a partir de então. Não é? Então, hoje, muitas vezes a gente está favorecendo por uma educação, eu diria, mais relaxada, que a vivência sexual seja cada vez mais cedo para pessoas que ainda não estão preparadas emocionalmente, pode até ter uma preparação física, mas não tem emocional para o que aquilo vai gerar ao longo da vida dela, né? Então é importante que a gente vá trabalhando gradativamente, que cada passo tenha a sua consequência. Com isso quer dizer, não, a doutrina espírita fala que você tem que casar virgem, como é para algumas outras religiões, não é isso que nós estamos dizendo. Mas a doutrina nos ensina que nós temos que ser responsáveis, não apenas pelos nossos sentimentos, mas pelo que eu provoco nos sentimentos do outro. Então, isso tem que ser também ensinado. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui muito clara: criança não namora. Criança não deve ser estimulada, incentivada a ter namoradinhos na escola, dentro da família, porque namoro é uma coisa de alguém mais velho. Aquela idade é a idade de brincar, de se relacionar, de conhecer, mas não é namoro. Vai ter a vida toda para isso. Quando você vê a infância, despreocupadamente, aquela fase ali é para brincar, para conhecer, para ganhar confiança, para entender o que é o amor, que ela vai aprender, né, nesse primeiro momento, e depois ir para um amor de caráter sexual. E um outro cuidado que a gente tem que ter hoje é a questão da mídia. Sim. Né? Mídia televisiva, as mídias sociais. Porque o que ocorre entra muito no acompanhamento e controle que os pais têm que ter junto aos filhos. Acompanhamento e controle. Uma das pesquisas que há alguns anos eu estava lendo americano, no Brasil a gente não tem esse tipo de questão, crianças, por conta da questão das mídias, estavam sendo expostas à erotização, só que é uma fase que ele não identifica o que é erotização. Ele fica excitado sem saber o que é aquilo. E isso tem gerado nessas crianças americanas sintomas como se fosse TDAH. Uhum. Né? E não tinha nada a ver. Mas os sintomas eram assim por conta de uma excitação infantil inadequada no momento que não tinha que ter. Criança é criança. Ela não tem que estar sendo estimulada nessas questões sexuais. E as mídias, nos dias de hoje, fazem muito isso. Então, para os pais, eles têm que estar tendo esse controle. E na hora, por exemplo, que estão lá vendo uma televisão, um filme no meio da tarde, tá? Aconteceu uma situação
de dois jovens que não se conhecem, daqui a pouco estão se beijando, daqui a pouco estão... O pai acabou de ver que a criança viu aquilo, o que é que ele tem que fazer? Aproveitar aquele momento para conversar. E às vezes a gente não fala nada, perde momentos maravilhosos que não deveriam acontecer naquele instante, mas como foi ofertado por uma mídia televisiva, a gente deixa passar, e como não conversamos sobre o que aconteceu, para a criança de 7, 8, 4, 5, que viu aquilo, não houve nenhum comentário, ele assume aquilo como normal, como certo. Naquele momento, nós, pais, responsáveis pelo processo, temos assim, está vendo, filho? Olha só que interessante, duas pessoas que não se conheciam começaram a se beijar, né? E aí a gente vai ter, trazendo, inclusive, uma questão de saúde pública. Saúde pública, né? Assim, como é que você beija alguém que você não conhece? Né? Hoje em dia, os nossos avós falam assim, dá sapinho. Sapinho, tranquilo. Hoje em dia, a doença do beijo, né? A mononukleose mata. Hepatite C, quase problema de saúde pública numa situação dessa. Né? E está tendo algumas pesquisas muito interessantes do americano com isso, o que ele fala na memória das células. E só isso já levaria a um outro podcast. Mas fica para quem tiver curiosidade, está estudando a memória das células. Na hora que você beija, você troca saliva. E essa saliva que vai no outro leva a energia no outro. E mesmo à distância, dependendo da condição emocional do outro, a saliva que está dentro de você, ligada a outra pessoa, representa a emoção do outro dentro de você. É uma coisa assim nova que está aparecendo, né? É muito interessante, né? Porque a gente pode estar estudando muito a questão energética. O Dr. Paul Pearson, um americano, médico americano, ele está trabalhando com uma outra coisa, que é o biofisiológico da troca política. Né? Não é política energética, é política mesmo. Né? Como é que isso fica? Então, a gente tem que ir além do que está aqui. Nós, como pais, temos que aproveitar esses momentos, porque a mídia não vai estar nem aí, vai passar. Internet, rede social, novelas hoje em dia, não é? Está entrando nos nossos lares e educando. E por que eu falo educando? Porque como os pais não falam nada, naquela hora, o que ele viu termina sendo um valor que está sendo passado. Então a gente tem que contrapor aquelas notícias, tem que contrapor aquelas imagens. E conversar com os nossos filhos a exemplo. Isso é educação pessoal. Ótimo. Mário, Cristina, nosso tempo está acabando. Preciso parar. Já me avisaram ali que se eu não parar, eles vão marcar ponto. Eu não recebo. Melhor parar. Bônus obra, muita claro. Mas nós queremos muito agradecer a vocês, a companhia de vocês nesses dias que estiveram conosco em Paraná. Agradecer a presença tão preciosa de vocês, o carinho com que vocês nos trataram e desejar bom retorno grande a Brasília e esperando que vocês possam voltar mais vezes. Queria que vocês deixassem um recadinho para o nosso pessoal, um adeus, um até mais, qualquer coisa, fique à vontade. Bom, a gente só pode agradecer e aquele slogan que a gente fala, o melhor é viver em família, apenas mais abençoado, é o fundamental para gente. Se nós fortalecemos a família na base da amorosidade, da religiosidade, da fé, nós vamos ter uma sociedade transformada com mais. A gente deixa um grande beijo para vocês e a certeza de que voltaremos. A gente não sabe se tão breve, mas voltaremos aqui sim. Onde que eu construí a nossa gratidão? E
E o trabalho de mudar o mundo, a regeneração da vida, começa com a família equilibrada. E a família equilibrada começa também com a nossa participação, com a gente participando. Então, se o nosso foco é viver num mundo melhor, vamos trabalhar para que a nossa família seja melhor. Trabalhar para que a nossa família seja melhor, trabalhar comigo, para que eu, dentro dessa família, faça o que eu devo fazer. O nosso querido Chico tem uma frase que eu adoro, gosto muito. Eu não devo ser como eu devo ser. E permito ao outro ser como ele quer ser. Então, a responsabilidade das nossas ações cabe a nós. E o do outro é a responsabilidade dele. Não estamos aqui para querer cobrar ninguém. Façamos então a nossa parte. Abraço e até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam pelo Pode Ser. Até a próxima. Até mais.